Olá, tudo bem? Gostaria de falar com vocês sobre a terapia de aceitação e compromisso do Stephen Reis, utilizando o recurso principal, o recurso psicológico, desenvolvendo o recurso psicológico da aceitação, que é uma estratégia psicológica que está também nos cursos de mindfulness, nos cursos de redução de estresse baseado em mindfulness. Que o Stephen Reis ele pega como uma psicoterapia. A ACT é uma terapia cognitivo-comportamental de terceira geração, assim como Mindfulness e ADBT, terapia dialética comportamental. E eu queria citar aqui nessa conversa da gente alguns pontos fundamentais, e principalmente naquilo que ela tem em comum com a terapia de Mindfulness convencional, principalmente no conceito no desenvolvimento dentro da terapia, do processo terapêutico da aceitação. Aceitação que, para nós ocidentais, esse termo significa uma resignação, um sentido de passividade. Mas que na realidade aceitação significa testemunhar. Testemunhar aquilo que acontece com você no momento presente. E no caso dessas terapias, estão relacionadas testemunhar e enxergar pensamentos e sentimentos e emoções que suscitam, que surgem em determinada situação, principalmente situações de estresse. E aí, para ter um caso em especial, para mostrar para você um caso de como aplicar essas estratégias do Steve Harris, eu pedi ao chat GPT para ele me descrever uma situação. Eu fiz um prompt, né, fiz um comando bem interessante para ele. Eu fiz mais ou menos, pedi mais ou menos assim, ó, chat GPT 3.5, né, não pago. Descreva a situação de conflito entre um caixa de supermercado e um cliente. O cliente chegou com raiva, ele sabia usar algumas estratégias da terapia de aceitação e compromisso, do Hayes, e as aplicou dentro dessa situação que para ele é estressante, uma situação rotineira, uma situação comum. E vamos ver, e o que o chat me mostrou, o chat GPT me entregou, foi uma situação bem interessante, né? Ele descreveu um cliente chamado de João na fila do supermercado. E essa fila do supermercado ela estava se movendo muito devagar. E o João começou a ficar impaciente, ele começou a sentir raiva. E aí então ele começa a trabalhar as etapas da terapia de aceitação e compromisso, que é o reconhecimento ou a identificação do que aquela situação gerou em mim, gerou no João, sentimentos e pensamentos. Então a gente entra em contato com os sentimentos e o conceito, a nossa interpretação daquela situação que a gente está vivenciando. O segundo foi a aceitação, e aí a gente define alguns valores que a gente tem, na realidade a definição de valores, a gente, pelo processo terapêutico, a gente já sabe quais são os valores que fazem com que fundamentam a nossa relação com a gente mesmo e com os outros. E depois a gente destaca o compromisso que eu tenho. Isso tudo dentro de uma situação. Então, por isso que essas etapas elas precisam ser bem treinadas e para que você habilmente consiga colocá-las numa situação como essa. Então, o João percebe que está ficando com raiva devido à demora do caixa. Isso seria a fase de identificação de sentimentos e pensamentos. Depois ele vai para uma fase de aceitação. Aceitação no sentido de reconhecimento, de testemunhar algo que está presente. Reconhecer e aceitar os sentimentos de raiva. Então, João ele se permite sentir a raiva sem julgamento, reconhecendo que é uma emoção natural. E aí vale destacar que a gente coloca a gente pode colocar nessa estratégia algo mais concreto, como rotulação dos pensamentos, rotulação da emoção, entender onde é que a emoção está no corpo e sentir essa emoção no corpo e respirar com essa sensação de desconforto. Então, a ACT, assim como o Mindfulness, ele prepara você para se encontrar, abraçar o desconforto com um novo olhar, de uma forma interpretativa diferente. No caso da ACT, então, a gente define valores. João lembra de um dos princípios da ACT, que é identificar seus valores pessoais.
Ele então valoriza a paciência e a gentileza no trato com os outros. E aí o João, uma vez que ele, como sua atenção, ele sai da turbulência mental e emocional e entra num ponto, ou seja, um ponto de equilíbrio, que lhe dá equilíbrio mental e emocional, onde o norteia para um novo comportamento. A paciência e a gentileza. Então, opa, peraí, eu valorizo a paciência e a gentileza, então eu vou aplicá-los, tentar aplicar. Eu tenho um compromisso, que é a outra fase, de tentar aplicar isso na relação que eu estou tendo com esse caixa. João decide aplicar a estratégia de compromisso da ACT. Ele decide abordar a situação que esteja mais alinhada com seus valores em vez de reagir com raiva. Então ele comunica isso calma e assertivamente. João, em vez de expressar raiva ao caixa, decide falar de maneira calma e assertiva. Ele se aproxima do caixa e diz: Olha, eu entendo que você está fazendo o seu melhor, mas a fila está se movendo muito devagar. Estou com pressa. Seria possível acelerar o processo? Então existe uma ação. É uma ação pautada agora nos valores de vida do João, de como é que ele gostaria que suas relações elas fossem fundamentadas. Então, ele comunica isso ao caixa, tem uma nova comunicação, uma escuta, uma comunicação mais assertiva, mais objetiva, que não está alinhada ou não está contaminada com a raiva, e vem a resposta do caixa. O caixa responde que está fazendo o possível e que não pode acelerar mais o processo. João compreende a situação do caixa também, aceita a resposta sem se deixar então levar pela raiva. Então a ideia é que a raiva não foi o condutor da relação que no caso de João estava estressante. Para uma outra pessoa que estivesse na fila, talvez ela não estivesse tão apressada e não necessitasse raiva como aconteceu com o João. Então, nesse cenário, ele aplicou todas as etapas da ACT, de reconhecimento, de aceitação, de compromisso, de pôr a ação pautada nos seus valores de vida para lidar com sua raiva de maneira construtiva. Ele manteve seu foco em seus valores pessoais de paciência e gentileza, permitindo-lhe abordar o conflito de uma forma mais positiva, o que pode resultar em uma interação mais satisfatória com o caixa do supermercado. Menos estresse, menos ansiedade. Espero que você tenha gostado e tenha, de certa forma, aprendido um pouco sobre, conhecido um pouco dessas etapas da ACT e que também fazem parte de um processo de mindfulness. Espero você na próxima. Deixe aqui nos comentários se você está com raiva no caixa de supermercado, como é que você geralmente se comporta? Qual é a ação que faz com que qual a ação que você tem quando está nessa situação? Grande abraço.